Bom, nosso trabalho é sobre a África atual. Meu nome é João Vitor de Souza. Meu nome é Lucas Gauser Machado. Meu nome é Pedro Sinelo Tomaszewski. E a gente é da turma 4311. Tá, vamos começar pelos dados gerais da África. Só fazendo um esclarecimento aqui antes de começar o trabalho. Esse assunto é bem abrangente, bem amplo, então a gente vai tentar. Nosso objetivo é dar umas pinceladas daquilo que a África apresenta, dando enfoque para os assuntos mais importantes, então concluindo com o que a África é atualmente. Tá, a África ela tem 30 milhões de quilômetros quadrados de área, situados no hemisfério norte e sul. Tem uma população de 887 milhões de habitantes e é o segundo continente mais populoso do mundo. 63% da população habita o meio rural e na economia, 36% dos habitantes ganham menos de R$ 2 por dia. Dos países, ela, é, ela possui 21 dos 30 países mais pobres do mundo, com problemas relacionados à subnutrição, analfabetismo e baixa expectativa de vida, e o seu PIB representa apenas 1% do PIB mundial. Aqui do lado, a gente tem um gráfico que nos mostra o quão grande é a área da África, a área do território dela. Tanto que cabem muitos países dentro dela, os Estados Unidos, não sei se dá para ver direito na gravação, mas ele está os Estados Unidos, a China, a Índia, a França, então tem vários países, só para a gente ter uma noção de quão grande é o território dela. Pode passar. Bom, a gente não pode falar da África sem falar dos problemas dela, Então vamos começar aqui falando dos principais problemas que ela tem. Ela possui muitas crises econômicas, problemas com o meio ambiente em relação a regiões de difícil sobrevivência, como o deserto, muita perseguição religiosa, perseguição tribal, barra étnica, né? E perseguição política. Somando. Pode passar? Somando todos esses problemas, o continente apresenta as fronteiras que sobraram do colonialismo, né? E tudo isso vai resultar em tais características, que é países multiculturais, fome e miséria, guerras civis, fluxos de refugiados, deslocamentos internos, instabilidade, estados falidos e doenças. Então essas são as características que ressaltam os olhos da África. Agora falando da religião da África, a gente pode dividir a África em duas regiões em relação à religião, que é no norte, a África saariana, isso por causa do deserto do Saara, onde tem ah, muita predominância da religião muçulmana, decorrente da expansão islâmica que teve no século VII e século VIII, e isso se estende por todo o deserto. Já no sul, a gente pode dizer que tem grande diversidade, porém a maioria é cristã, católicos e protestantes, ou animista, que significa crenças nativas. E tem também uma minoria que é muçulmana. Assim como no norte tem uma minoria cristã. Tá, agora falando da etnia e culturas da África. Esse mapa aqui a gente achou muito interessante botar no slide, porque ele representa toda a divisão de culturas, de etnias, na verdade, que a África possui. Bom, aqui também a gente vai dividir em norte e sul, saariana, África saariana e subsaariana. No norte, a gente percebe uma diversificação bem baixa, né? Isso pelo fato de no deserto comportar menos gente. E possui presença basicamente de árabes berberes, que são quase sempre muçulmanos, e divididos em tribos e subgrupos. Já na África subsaariana, a gente percebe maior complexidade, né? Dá para ver que são divisões muito pequenininhas de, de grupos. E pelo fato de ser mais complexos, a gente pode perceber que alguns países apresentam centenas de etnias e dezenas de idiomas, apenas um país. E ao mesmo tempo que são complexos, eles são muito frágeis, porque quando isso entra num cenário de pobreza e tensão entre grupos, eles se tornam muito frágeis pelo fato de serem complexos. Pode passar?
E eu passo a minha palavra pro Machado. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico da África. Bom, na antiguidade ela teve muita ligação com o Oriente Médio, aquela parte norte ali, né, que vocês estão vendo ali pelo mapa. Então ela teve muita relação com o Oriente Médio, ou seja, eles tiveram uma cultura junto com o Oriente Médio e também com os europeus. No século VII houve a expansão islâmica que o João falou, no caso ali, que também homogeneizou parcialmente as culturas do norte, e a partir do século XV, por causa das grandes navegações, por causa do colonialismo também que teve, que também teve várias destruições das culturas locais e escravidão. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a escravidão na África. Ela teve seu início basicamente no século XVI e acabou basicamente lá no final do século XIX. Estima-se mais ou menos que teve 11 milhões de africanos que foram tirados da África e levados para as Américas, junto com o Brasil. E também os historiadores dizem que a escravidão na África já existia, só que ela era mais fragmentada, ela era mais residual, ou seja, não era como se fosse um comércio. Mas após a colonização dos europeus, a escravidão passou a ser um comércio na África, aí sim começou essa compra e venda de escravos. Agora eu vou falar um pouco sobre a colonização da África, no caso que os europeus fizeram. Ou seja, eles basicamente chegaram na África e meio que forçaram eles a aderir a uma certa cultura. Como a África ela era basicamente dividida em vários grupos, várias tribos, porque eles tinham basicamente eram religiões. Como os europeus queriam basicamente explorar os recursos de lá, eles meio que ignoraram a separação de terras entre as tribos e basicamente juntaram elas, ou seja, tinha uma tribo que se odiava e eles basicamente juntaram uma com a outra, ou seja, isso daí gerou conflito. E após a Guerra Fria, no caso, quando teve a descolonização, eles basicamente fizeram os países, e isso daí, quando eles fizeram a separação de países, muitas vezes tinha países que tinham cerca de basicamente 100 tribos, ou seja, era um conflito muito grande, e isso fez aumentar muito o conflito entre os países. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a África subsaariana, que no caso seria a parte sul da África, que a gente vai dar mais um enfoque porque ela é mais turbulenta do que a África do norte. Bom, essa parte da África ela tem bastante estabilidade, ela tem bastante guerra. Como o João tinha mostrado lá naquele mapa passado, do mapa etnético, eu acho que eu falei errado a palavra. Étnico. Étnico. Lá possui muita separação de culturas, ou seja, lá tem muita... Como que eu posso falar? Tipo, uma tribo não concorda com a outra, então lá tem muita rixa entre tribos e outras. Lá também tem vários conflitos complexos, ou seja, por exemplo, tem pessoas de uma tribo que moram em países diferentes, ou seja, eles acabam fazendo o país brigar um com o outro, e também lá eles tiveram uma influência maior na escravidão e na colonização. Ou seja, eles basicamente, o que a colonização fez? Ela basicamente faliu os países de lá, tipo, virou países falidos e eram desestruturados, ou seja, não tinham estrutura para ajudar o povo, ou seja, por falta de comida, ou por falta de água, ou saneamento básico. Bom, agora vamos falar um pouco sobre o que é a globalização. A globalização é um nome dado a um processo econômico, social e cultural, onde basicamente países e pessoas conseguem fazer comércio entre si, tanto por troca de tecnologia ou também por conexões culturais, ou até mesmo conexões de comércio. E, historicamente, o processo de globalização ele começa nas grandes navegações, quando o europeu encontrou novos continentes e ele meio que fez vínculos comerciais com eles. E também ele teve, só para ressaltar um pouco aqui, a globalização ela teve um grande pico após o fim da União Soviética, que como já não era mais, com o fim da União Soviética não ficou mais aquele negócio de socialismo e capitalismo, então basicamente o mundo começou a comercializar entre si. Agora eu vou passar a palavra para o Stannis. No final da Segunda Guerra, a Europa saiu da África, né? Parou de explorar, de certa forma, e daí a África ficou à mercê, né? Só que como começou a Guerra Fria, os Estados Unidos, com o Plano Marshall, começou a influenciar as outras economias
para que o socialismo não se expandisse, né, da União Soviética. Então ele continuou fomentando a economia da África. Porém, quando acabou a Guerra Fria, a África não tinha mais dinheiro, né? Tipo, não recebia mais nenhuma influência de outras economias. E daí, para reverter esse quadro, eles foram obrigados a comprar tecnologias que eram defasadas do primeiro mundo por preços altíssimos, alimentando ainda mais a ciranda do endividamento. Eles se endividavam e tinham baixa tecnologia, e aí, isso, como eles tinham dívidas econômicas, eles ainda não conseguiam influenciar a parte social. Então, tipo, as crises sociais eram ainda mais influenciadas disso, e eles estavam comprando uma tecnologia defasada. Tipo, é interessante ressaltar que as elites africanas, elas colaboram com esse mecanismo, pois elas são compradas, tipo, através da computação político-econômica. Então, tipo, sempre que os chefes de Estado, eles são influenciados, tipo, a comprar essas coisas, tipo, ruins, teoricamente, por contratos, né? Eles acabam lucrando com isso, mas quem perde é o país. Então, tipo, no mundo pós-Guerra Fria e globalizado, entre aspas, por causa das coisas dos Estados Unidos, eles continuaram mantendo essas com outros países, mas simplesmente ignoraram a África, de certa forma, tipo, dominado pela euforia de novos mercados que eram incorporados ao capitalismo, a projeção de um futuro melhor para a África estava cada vez mais distante, né? Porque não tinha mais a ameaça da África comunista, e os Estados Unidos acabaram, tipo, não ter mais preocupação em reverter a situação, né? As ajudas humanitárias que a África recebiam estava cada vez mais escassa. Então, isso foi em mais ou menos 1900. Daí teve um hiato aí da África que não sabia o que fazer, tendo poucas ajudas humanitárias dos Estados Unidos, e daí a China, vendo isso, por 2005, no início dos anos 2000, começou a investir. Tanto que eles se tornaram o principal ajudante da África, né? O principal investidor. Só que não é de uma forma muito saudável. Como dá para ver no gráfico ali, eles investem bastante, é o principal investidor da África, onde eles conseguem grande parte do dinheiro. Só que, tipo, isso é ruim. Por quê? Ela continua fazendo a mesma coisa que os europeus faziam na época do imperialismo. Tipo, é a visão principal dos governantes. Eu ainda vou citar no próximo slide. É como se a China estivesse pegando a África, chacoalhando ela até cair os centavos, né? É uma forma de governação que é só para a parte de indústrias e economia. A África não ganha nada socialmente com isso e ganha muito pouco economicamente, porque eles têm condições análogas à escravidão na hora do emprego. Então, eu vou traduzir agora um texto que, no próximo slide, o Conchado vai passar, que foi um político da Zâmbia, o Michael Sata, que ele foi eleito presidente da Zâmbia em 2011, e numa entrevista para Harvard, ele falou isso em 2011. Tipo, basicamente o que ele fala nesse trecho é que a colonização europeia não chega nem perto do que a China faz, porque eles investiam também na parte social e econômica, mas a parte do investimento chinês é só focada na África, tipo, em tirar o máximo que eles puderem de recursos e sem se importar com o pessoal local. Então, tipo, isso é algo que desde 2007 eles já vinham e até hoje continua igual. A China, tipo, ela pode ter mais partes sociais, mas a parte principal, o enfoque, é apenas o que a África tem a oferecer de mão de obra economicamente. E como eu disse, os problemas políticos lá são muito fortes. Então, os governantes, eles aceitam que a China faça isso e a população só tem a perder. Então, tipo, é uma globalização muito ruim. Tipo, não é uma globalização de certa forma. É porque tem indústrias e coisas de outros países. Mas é só da China e é só a China explorando. Então agora eu vou falar sobre um pouco dos problemas da África, tipo, e o que isso acarreta. Os governantes vender fácil acarreta nisso. Tipo, ó, quando os europeus foram embora da África, eles deixaram, tipo, as tribos soltas e criaram países nesses locais. E esses países não se entendem. Tipo, se um cara de uma tribo ganha, a outra tribo se arma e tenta derrubar esse governo. Estima-se que existe mais de 40 guerras civis ativas. E pelo fato de não ter um governo definido, não ter nenhuma ajuda social, pensa, tipo, as pessoas não têm nenhum auxílio. E elas são condicionadas a brigar porque elas só sabem guerrear umas com as outras. Então, não tem nenhuma informação sobre doenças, crimes. Tipo, o pessoal não é informado com essas coisas. Então, eles têm cerca de casos, mais de 25 milhões de casos de HIV. E grande parte é na parte.
que tem os principais problemas. Então, pelo fato do governo não ser estruturado, isso acarreta que, tipo, que que a população não tenha educação, entre aspas, né? Não seja educado sobre as coisas certas e acaba acarretando em todos esses problemas de doenças, crimes, epidemias. Então, acredito que, tipo, a África tem ajuda, sim, da China, é a parte da globalização atual da África, mas o enfoque social é muito pífio, que é um dos grandes problemas que a África enfrenta atualmente, né? Que é as doenças, e não tem caso de melhora isso, né? Porque enquanto eles continuarem sendo explorados, né? Tipo, em condições análogas à escravidão, eles podem até ter mas eles nunca vão ter a parte social, e o quadro só tende a piorar. É esse o nosso trabalho.